A Bíblia ela diz, sabe, que Jesus, ele veio para salvar, para ser luz, para chegar nesta terra e ser completamente a sua esperança. Amém. Bom dia. Amém. Bom dia, paz. A sua solução. Então agora a Bíblia diz, sabe, que Isaías se sente assim, incapaz. Isaías se sente completamente, sabe, sem privilégio nenhum de chegar até o Senhor dos Exércitos, porque ele se sente um pecador. Ele se sente uma pessoa indigna. Ele habita no meio de um povo que não está nem aí para Deus. Ele ouve as palavras desse povo que só diz abominação e depravação. Então agora Isaías ele começa a se preocupar com a situação dele diante daquela grande manifestação, daquela teofania de Deus para a sua vida. E diz a Bíblia, amada, em Isaías capítulo 6, no versículo 6, que agora um serafim ele voa em direção a Isaías, trazendo em suas mãos brasa viva, tirou do altar com materiais. Sabe, amado, diz a Bíblia que ele chega, aquele serafim, e toca, né, na boca de Isaías com aquela brasa, e eis que isto tocou em seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e é expiado o pecado da vida dele. Sabe, isso é tremendo. Olha, Jesus, ele foi a expiação de Deus na terra para nossas vidas nos dias de hoje. Para ele tocar na tua vida e tirar todo pecado. Eu sinto até a presença de Deus aqui, sabia? Eu sinto, sabe, a presença do Espírito Santo de Deus, não só falando comigo, mas tremendamente com aqueles que ouvem esta palavra. Sabe, Jesus, ele veio para tocar em mim, tocar em você, tocar naqueles que creem em seu nome, que faz que essa manifestação chegue até ele como salvação e limpeza. Sabe? Porque quando aquele serafim ele voa até Isaías e toca com brasa viva em sua boca, ele está renovando o que? De dentro para fora. Ele está mudando de dentro para fora. Ele está purificando de dentro para fora. Embora muitos olhassem agora Isaías naquela estrutura, da maneira que ele se vestia, mas agora de dentro para fora há uma grande mudança. É o que Deus quer fazer na tua vida. É o que Deus quer fazer na nossa vida. É o que Deus quer fazer na vida de todo aquele que nele crê. Por quê? Porque foi para isto que Deus elaborou o plano em Jesus Cristo. Você repara que o serafim tocou com a brasa na boca de Isaías. E quando isso toca em seus lábios, ele diz que a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Pecado não sai com dízimo. Pecado não sai com oferta. Pecado não sai com propósito. Pecado não sai com campanha. Pecado sai por meio do sangue de Jesus. Você quando se converte, você entende o que é dízimos e ofertas e campanha. Quando você se converte, você sabe o que é jejum e oração. Você quando se converte, você sabe o que é a leitura da palavra. Não precisa o homem te explicar e te ensinar. O que você precisa é você entender que agora tudo se fez novo na tua vida.
Paulo fala lá em 1 Coríntios 5,17. Em Coríntios, sabe, diz assim, quando o apóstolo Paulo fala para eles, em 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que Deus quer fazer quando tocar em você, por meio de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo do Senhor. É isso que Deus quer fazer na vida de todos aqueles que creem em seu nome. Aqueles que têm, sabe, a vontade de chegar-se a Deus, não somente em palavras, mas em obras, atitude e ação. Porque é isso que Deus quer na nossa vida, amados. Então, nesta reunião da manhã de oração, nós oramos de 9 às 10 neste lugar, pedimos a Deus pelas nossas petições. Você também é o nosso convidado para estar orando junto conosco. Eu não sei qual é a dificuldade, o problema que te cerca, mas eu sei que a oração ela tem poder no nome de Jesus. Nota, a oração ela tem poder em nome de Jesus. Eu não posso deixar de falar isso e fazer essa observação, porque é só em nome de Jesus. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 3, segundo o Evangelho, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui em Colossenses, sabe, no capítulo 3, ele diz bem, sabe, assim claro e bem objetivo, para que eu e você, homem e mulher de Deus, que se converteu em Jesus Cristo, entenda que em Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz: e quanto fizeste por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. É desta maneira que funciona, viu? É desse jeito que as coisas acontecem na tua vida. Não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. Você pede em nome de Jesus que as coisas têm que acontecer. Se não acontecer, tem alguma coisa errada, temos que procurar onde está o erro e consertar. Porque as coisas têm que acontecer, não é verdade, mano? Porque o livro de Tiago nos ensina que nós pede e não recebe por quê? Porque pedimos para os nossos próprios deleites. É o que a Escritura diz. Tiago, né, a Epístola de Tiago, ele ensina a respeito da petição, né? Ele fala que nós pedimos para os nossos próprios deleites. Aqui no capítulo 1, do versículo 5, né? E no versículo 6 de Tiago diz assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance rosto, e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento, lançada de uma para outra parte. Então você vê o porquê de pessoas que ficam, muitas das vezes, desesperadas. Ficam muitas das vezes, sabe, impacientes. Porque
A dúvida faz a pessoa se apressar, você sabe disso? A dúvida faz a pessoa tomar uma atitude, né? Assim, errada. A pessoa fica, entendeu? Na dúvida do que ela vai fazer, aí ela faz qualquer coisa que vem na cabeça dela. Então a pessoa ela fica o quê? Ela fica enquadrada, sabe? Naquilo que é, né? Pedir para Deus. Se você pedir para Deus, você vai com certeza alcançar. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, como diz lá, né, em Hebreus 4:12. Ela faz separação, né, entre alma e espírito, ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Por isso que nós estamos orando aqui de 9 às 10, de segunda a sexta, pedindo a Deus, não só por nós, mas por todos que entram por essas portas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, né? Para finalizar esta palavra, louvado seja Deus. Eu quero ler somente mais um versículo aqui em Epístola de Tiago. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero só ler mais um versículo só aqui na Epístola de Tiago, para nós começar a orar. Amém, irmãozinho? Glória a Deus. Esse versículo, ele se encontra, aleluia, aqui no capítulo 4. Glória a Deus. Sabe, a Bíblia ensina para nós ter cuidado, né? Alguns tipos de ansiedade, paixões, que faz nos tomar decisões erradas. Olha o que diz o capítulo 4, de Epístola de Tiago, aqui no versículo, louvado seja Deus, 4, versículo 2 e versículo 3. Ele diz assim, ó: cobiçais e nada tende, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tende, porque não pedis. Pedis e não recebereis, não recebeis. Olha só que coisa interessante. Porque pedi mal, para não gastar em vossos deleites. Olha, o que Deus me deu aqui, ó. Presta atenção. No versículo 2, ele diz assim, ó. Você que está assistindo pelo vídeo, ó. Cobiçais e nada tende. Primeiro, a cobiça não é de Deus. Matais e sois invejosos. Quando ele fala matais e sois invejosos, ele está falando naquela época, varão e varoa. A pessoa matava um carneiro, um sacrifício, para oferecer no altar. Mas muitas das vezes ele matava o carneiro dele, já cobiçando o carneiro do outro, que é melhor do que o dele. Olha o mistério aí, ó. E isso Deus não aceita. Labassubire, cantarabassai. Muitas das vezes você está ofertando, mas você está de olho na oferta do outro. Talvez você fica com inveja daquele que tem capacidade de ofertar mais do que você, e você fica se diminuindo e trazendo juízo sobre a tua vida. E isso não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que cada um dê segundo a sua capacidade. Muitos matavam carneiro para levar para o altar, para o sacrifício, mas ficavam de olho no carneiro do outro, achando que Deus iria responder o outro para o carneiro dele ser maior, para o carneiro dele ser mais bonito. E o seu não é. Olha, Deus não faz exceção, não. Deus aceita todas as ofertas, mas cada oferta tem o seu valor. A Bíblia diz, sabe, que nada podeis alcançar. Por quê? Porque exatamente o que eu acabei de falar. Tem alguma coisa errada na sua adoração, na sua oferta. A Bíblia diz também, combateis, guerreais e nada tende. Está lutando de maneira errada.
por que você combate, você está guerreando e não está ganhando a batalha? Tem coisas erradas, tem que ser consertado. Aí entra, pedir. Por que não pedis? Aí o versículo 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedi mais. Pedis mal, para gastar em vossos deleites. Enquanto você tiver um coração egoísta, enquanto você tiver um coração fechado, enquanto você tiver, sabe, uma mesquinhez na tua vida, a torneira de Deus é fechada na tua vida. Você precisa, aleluia, ser aberto para as coisas de Deus. Tem pessoas que ofertam segundo a aparência e não pela palavra de Deus. Certa vez eu peguei uma oferta no meio da rua. Eu estava andando um bom pedaço para ir em uma loja ver o aparelho que estava escangalhado. E eu fui andando e eu tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus, mas eu não paguei, porque Deus falou assim, vai andando. E eu entendi que eu estava ficando louco, não só o quente andar, e fui andando. Chegando neste lugar, eu vi o preço do aparelho, quanto é que eu iria gastar para consertar, e eu saindo, me acordou no meio da rua, um morador de rua pedindo dinheiro às pessoas. Na mesma hora, Deus falou comigo assim, vai ofertar-me a este iníquo, vai me ofertar a este desamparado, vai me ofertar a este desentendido, porque por meio dessa oferta eu trabalharei na vida dele. Oh glória! Diz assim para mim o Espírito naquela hora. E eu na mesma hora, eu parei, ele me chamou, eu olhei dentro dos olhos dele, e ele me falou umas meia dúzia de palavras, e eu olhando dentro dos olhos dele, e ele já espantado, eu meto a mão no meu bolso, a mão, fecho aquela quantia que estava no meu bolso, eu pego na palma da mão dele, da qual ele abriu, e eu levo a minha mão fechada sobre a mão dele, e fecho a mão dele e olho para os olhos dele e digo assim, olha, estou aqui não te dando dinheiro, mas eu estou ofertando a um Deus que eu vivo, que eu creio, que eu ouço a voz dele, e eu te digo nesta hora, que este dinheiro que eu te dou, não sei o que tu vai fazer, mas é uma oferta de Deus para a tua vida. Você aí, pega esse dinheiro e seja abençoado em nome de Jesus. Na mesma hora que ele começou a chorar. Ele começou a falar que ele era afastado, que ele estava desempregado e que ele não sabia mais o que fazer, porque ele poderia voltar para onde ele morava. Olha aí o mistério. E fiquei conversando com este homem e depois fui embora. Amados e queridos irmãos, você tem que ter discernimento do Espírito para fazer as coisas. Para você não perder tempo. Para você não fazer como muitos fizeram, adorar e ofertar em vão. Esse livro de Tiago, aquele é tremendo. Pedi e não receber, porque pedi mal, para gastar em vossos deleites. Você vê que Isaías, ele se sentiu um pecador. Mas o anjo, o serafim, tocou. E ele permitiu que o serafim tocasse nele, para purificar do seu pecado, para expiar o pecado. E hoje tem que ser assim, você tem que permitir Deus tocar na sua vida, por meio do nome santo de Jesus Cristo.